Olá, hoje nós teremos a nossa última aula desta disciplina de eletroestética. E o tema que eu vou abordar será a endermoterapia e a vacoterapia. As duas terapias que eu citei, endermoterapia e vacoterapia, são classificadas por pressão negativa. Então, terapias através da pressão negativa, que é a pressão de sucção. Então, quando a gente exerce uma pressão positiva, a gente exerce uma pressão contra o tecido, né? Você empurra o tecido. Já a pressão negativa, a gente faz uma sucção no tecido. Então, essas terapias existem várias, né? Dentre elas, vacoterapia, terapia de palpar, rolar, né? Apalpar e rolar, chamada, conhecida, né, por palpé-rolê. É um tipo de diagnóstico que a gente pode fazer ali no tecido. A eletrosucção também pode ser chamada assim, porque é através da corrente elétrica que entra no aparelho, que transforma a corrente elétrica em energia mecânica, né? Endermologia ou endermoterapia, dermotonia, terapia subdérmica não invasiva, o PAMP, né, esse é o mais recente, que é o tratamento dos glúteos, né, para elevação de glúteos, entre outros, tá? Mas toda vez que a gente falar de terapia por pressão negativa, é a pressão de sucção. Então, eu preciso de um aparelho que faça essa sucção. E a pressão é medida sempre em milímetros de mercúrio. No caso da pressão negativa, milímetros de mercúrio negativos, logicamente, né? O visor do aparelho parte do zero e ele chega até menos 750 milímetros de mercúrio. Aqui tem um exemplo de aparelho, esse é o aparelho da HTM, que ele apresenta, né? A bomba de sucção que fica dentro do aparelho, que vai fazer a pressão negativa, que vai puxar o tecido, né? Ventosas, então ele vem com ventosas de vidro, ventosas de acrílico, tá? Essas ventosas podem apresentar rolinhos, esferas no seu interior para fazer a mobilização do tecido. A mangueira, né? Lógico que para transportar ali a pressão, né? E fazer a sucção do tecido. Ele pode ser contínuo ou pulsado também, né? Quando ele é contínuo, a pressão não interrompe, ele succiona o tempo todo, e quando ele é pulsado, ele vai ter pulsos ali daquelas pressões, tá? É lógico, se você for escolher um aparelho que tem só o modo contínuo e o modo contínuo e pulsado, é melhor o modo contínuo e pulsado, tá? E a válvula que vai permitir você escolher ali, né, o visor, você escolhe a pressão que quer, determina tudo ali nos parâmetros do aparelho. Esses aparelhos de pressão negativa, eles também podem realizar o peeling de diamante, né? Se você comprar o kit que pode ser acoplado no aparelho, a gente consegue fazer também o peeling de diamante, aquele com a canetinha diamantada. Inclusive nessa fotinho tem ali, né? Se vocês conseguirem observar, as ponteirinhas diamantadas do peeling. Tá? O nosso assunto hoje é a mobilização tecidual através da pressão negativa. No peeling de diamantes, nós já vimos aí em outro momento, se quem ainda não viu, vai ver, tá? Aqui nós temos algumas fotos com demonstração de endermoterapia corporal, né? Região de abdômen, região lombar, região posterior de coxas. Esse aparelho faz uma mobilização tecidual muito legal, dá um resultado muito bom na celulite, e ele pode ser associado a outras terapias também, tá? Então, vão pensando aí, dentro daquilo que a gente já viu, o que é que vocês acham que poderia ser associado a este aparelho e em que momento, né? Antes ou depois?
tá? Então, vamos pensando aí. Aqui nós temos mais alguns exemplos, né? Com o PUP, então, as ventosas, né? Fazendo a sucção da região glútea. Aqui no exemplo do abdômen, temos um tratamento de estrias com a ventosa de vidro pequena, né? Então, nós temos ventosas de vidro também pequenas. E aqui a ventosa de vidro também, fazendo um tratamento facial. Então, a gente pode, através das ventosas pequenas de vidro, trabalhar regiões menores, tecidos mais delicados, tá? Podemos fazer, inclusive, sucção de pústulas, né? Na limpeza de pele, com a ventosa específica, tá? Então, é bastante versátil para face e para corpo, né? Então, dá para fazer bastante coisa com ele. Aqui nós temos as ventosas, né? Então, na primeira fotinho, as ventosas de vidro, percebam que elas têm ali um orifício, é através desse orifício que nós vamos controlar a pressão, tá? Então, no momento que a gente não quiser mais a pressão, a gente tira o dedo desse orifício que tem na ventosa e aí a pressão negativa cessa e podemos remover o eletrodo ali que está em contato. Eu coloquei essa foto acima da mão para vocês terem mais ou menos uma ideia do tamanho desse eletrodo, para quem nunca viu, né? Eletrodo não, é ventosa. Aqui nós temos os outros tipos, né, de manoplas, que a gente pode chamar também manoplas ou ventosas. As de cima são de um material específico, né, um acrílico específico para suportar, né, movimentação. Então, a gente tem roletes, esferas, outras não tem nenhum tipo de material interno, né, para a mobilização do tecido. As duas de baixo são de vidro e da mesma forma que as pequenas, estas também têm um orifício onde a gente controla a pressão. E a última aqui é um par de ventosas do tipo pump, né? E essas são exclusivas para a região glútea devido ao tamanho. Então, a ventosa terapia. Então, vamos falar só um pouquinho sobre essa técnica, né? Que é uma técnica já milenar. Então, a ventosa, vocês percebam nessa foto, o terapeuta está colocando as ventosas, aí a gente não tem nenhum tipo de aparelho ligado na tomada, nenhum aparelho elétrico que vá fazer essa pressão. É o aplicador mesmo que faz a sucção. Então, esse é um tipo de terapia holística, né? Muito ligada na medicina tradicional chinesa. Então, a MTC utiliza muito essa técnica, inclusive como diagnóstico, né? Então, conforme o terapeuta faz a sucção e deixa ali no tecido determinado tempo, quando ele remove, as regiões vão estar com colorações diferentes, e aí isso vai determinar estagnação ou não energética daquela região, tá? Então, além de ser terapêutico, ele também é diagnóstico lá na medicina chinesa, tá? Então, lá atrás, né, voltando na história, antes desses eletrodos específicos, né? No caso aqui a gente tem um grupo de eletrodos de acrílico, mas existem eletrodos de vidros também. Lá atrás eram utilizados materiais rudimentares, adaptados, como chifres ou cunhas de madeira, tá? Para conseguir fazer essa elevação, essa sucção do tecido. É uma terapia bastante utilizada na massoterapia também. Então, para os chineses, essa terapia consegue liberar as estagnações corporais, né, de líquidos corporais, como sangue, linfa, e também a parte energética, né? Então, muitas ventosas são colocadas no trajeto dos meridianos, dependendo do tratamento que se está pretendendo, né? Nessa medicina também, na medicina chinesa, ela vai auxiliar na dissolução de pontos gatilhos, aqueles pontos muito dolorosos, né?
Então, esse tipo de instrumento vai apresentar visões diferentes para a sua utilização, mas muito completo, tá? Nós, da estética, também vamos utilizar as ventosas e podemos utilizar esse mesmo tipo de ventosa para oxigenação do tecido. Então, se eu não tenho um aparelho que vá trazer essa sucção, essa pressão muito precisa, porque o aparelho me dá uma pressão precisa, já a sucção com esse tipo de ventosa manual, eu vou fazer uma pressão e a quantidade daquela pressão vai depender muito daquele tecido, se é um tecido mais flácido, menos flácido, né? Mas é uma forma da gente trabalhar também, tá? Com essas ventosas sem aparelho, né? Manuais, que a gente pode dizer. Então, quando a gente retira a ventosa, como eu já disse para vocês, eu vou ter ali, ó, um diagnóstico terapêutico também, tá? Quanto mais escuro tiver, maior o comprometimento daquela região. Isso falando no diagnóstico da medicina chinesa, tá? Que aí não é o nosso universo. Então, como é que a gente pode aplicar essas ventosas, né? Da forma fixa e da forma móvel, né? A forma fixa é também chamada estática, onde a gente coloca ali, faz a sucção com o revolvinho acoplado na ventosa, succiona 2 ou 3 vezes e deixa aquela ventosa estática ali. Então, é lógico que vai atrair circulação para aquela região e podemos fazer lá o diagnóstico, enfim, fazer um aumento circulatório com diminuição de toxinas, isso é importantíssimo, né, para o nosso tecido. E a ventosa móvel, logicamente, a gente vai succionar e fazer a massagem com aquele eletrodo, com aquela ventosa, tá bom? Então, no trajeto da dor, para liberar a musculatura, para liberar a fáscia. E aí, nesse caso, é interessante que a gente tenha um lubrificante. A pressão pode ser moderada ou leve, ou então uma pressão forte, tá? Então, quando a gente usa a pressão leve, a gente mobiliza as estruturas mais superficiais, né? Então, circulação periférica, liberação, né, das estagnações. E a pressão forte, logicamente, eu vou ter uma circulação mais profunda, né? E também aqueles pacientes que têm um tônus maior, né? Então, não apresentam quase nenhum tipo de flacidez nem de pele e nem de músculo, tá bom? Então, quanto mais pressão, maior vai ser a possibilidade de uma coloração diferente, né? De uma equimose ali no local. Então, nós temos alguns autores que falam, né, que escrevem sobre esta terapia, que fizeram artigos sobre este assunto. Então, Campos e Santos escreveram que, após a aplicação, são esperados efeitos, né, básicos, melhor a qualidade do sangue, né, pela liberação dessas substâncias tóxicas, através dessa sucção. Então, eu aumento ali a circulação e, logicamente, é uma consequência. Também pode haver diminuição da dor, relaxamento da musculatura e equilíbrio, né, do corpo. É muito eficaz essa técnica para a liberação de pontos gatilho. Então, localizados ali, né, na região da fáscia, pela contração da musculatura. Então, é uma forma de mobilização da fáscia muscular. E a ventosa tem finalidade de limpar o sangue, aumentar a resistência do corpo contra as doenças, desintoxicar os tecidos, purificar e melhorar a respiração da pele, melhorar a circulação sanguínea e tornar os vasos mais flexíveis. Isto segundo Amaro. E aqui o exemplo, né, de 2 tipos de ventosas.
essas primeiras ventosas com a caneta, né, de sucção, e as outras são ventosas de vidro, onde o terapeuta utiliza o calor, o fogo, para fazer a sucção. Então, coloca a chama dentro da ventosa e logo na sequência coloca no corpo, né, na pele, e por conta do calor dentro, né, da ventosa, ocorre ali a sucção, tá? Eu acho muito mais prático o com a bombinha de sucção, né? Enfim, mas dá para se fazer das duas formas. O efeito é muito bom.